A falta de espaço para internar menores infratores em Mato Grosso tem incomodado o Ministério Público do Estado. Neste mês, por meio da 2ª Promotoria de Justiça Civil de Sorriso, o MP ingressou com ação civil pública com um pedido de liminar para que o Estado indique para que local serão encaminhados os adolescentes infratores que tiverem que cumprir medida socioeducativa de internação. O motivo é que os adolescentes que cometem latrocínio, homicídio qualificado e estupro ficam impunes em razão da ausência de vaga. Porque hoje, em Sorriso, a exemplo dos demais municípios e comarcas do Estado, quando o Poder Judiciário julga o feito e aplica a medida socioeducativa de internação, essas sentenças e essas decisões judiciais não têm sido cumpridas, porque não existem vagas disponíveis. Então, a ação civil pública, que foi respeitosamente ajuizada em face do Estado, ela tem como pedido principal esse, que o Estado indique e faça cumprir as decisões judiciais, porque, do contrário, esse cenário de impunidade e de crescimento da violência juvenil, ele vai continuar. Atualmente, Sorriso tem direito a internar 10 adolescentes no Centro Socioeducativo de Lucas do Rio Verde, mas é pouco perto da alta demanda. Sobre a ação, ainda não há um posicionamento do Estado. No entanto, o promotor explica que é necessário que sejam criadas condições para que o governo possa priorizar a construção de novos centros. Nós precisamos tentar sensibilizar a gestão a colocar como prioridade a construção dos centros. O país vive, isso é fato, um cenário de crise econômica, mas quando eu falei em discutir a repartição das receitas tributárias para conseguir criar condição de resolver os problemas, eu mencionei que mais de 50% do que é arrecadado de imposto e tributo fica hoje em mãos da União, né? E o que é que nós temos da União aqui em Sorriso hoje? Pouquíssimos serviços públicos prestados pela União. Então isso precisa ser revisto, precisa ser discutido pelo povo brasileiro e para que nós possamos criar condição para alterar esse cenário. Ainda de acordo com o promotor, apesar da falta de vagas ser um grande problema, não só no estado, mas no país, apenas a construção de centros socioeducativos não é a solução para acabar com os menores infratores. Precisamos discutir, e aqui eu não quero de forma nenhuma politizar a discussão, é um problema que existe também em todo o país. Nós temos que discutir a necessidade de investimento nos bairros da cidade. Nós temos em Sorriso já há mais de 30, 40 anos esse problema. Nós observamos o centro da cidade tem uma ótima infraestrutura, né? Asfalto de ótima qualidade, praças, quadras poliesportivas, espaços públicos para a comunidade, mas quando nós olhamos para os bairros, e aqui eu estou falando, como eu te disse, dos últimos 30, 40 anos, a estrutura não é essa. Então nós precisamos ter nos bairros de Sorriso, nós precisamos crescer de uma forma diferente. O crescimento da cidade tem que ser feito de forma planejada. Nós precisamos ter nos bairros escolas, creches, unidades básicas de saúde, praças esportivas, quadras de vôlei de areia, espaço para prática de futebol de areia, salões comunitários para a comunidade poder ter acesso a dança, reuniões e outras festividades que queiram ser realizadas pelas comunidades. Além da criação dessas políticas públicas em bairros, o promotor afirma que a sociedade tem um papel importante para auxiliar nos problemas com adolescentes infratores, porém, na maioria das vezes, se isenta de tomar alguma atitude. Vou apontar um exemplo claro. Ontem eu participei da audiência pública referente à Lei Orçamentária Anual do município de Sorriso. Por que é que são realizadas essas audiências públicas? Para que a comunidade possa ser ouvida sobre como o dinheiro público é gasto, é empregado no município. O município fez a parte dele, realizou a audiência pública, os secretários estavam lá para apresentar os dados, para conversar com a comunidade e compareceram pouquíssimas pessoas. Então o cidadão, infelizmente, no Brasil, ele reclama muito das coisas, mas na hora de ele exercer a cidadania, na hora de ele ir participar das discussões sobre como o dinheiro público é gasto, ele não vai. Então, enquanto o brasileiro adotar essa postura omissa e não participar ativamente das questões que são de interesse público, fica difícil de nós conseguirmos alterar esse cenário. No Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas acredita que cidadania se resume à eleição, a ir na urna e depositar o voto. Não é isso.
Cidadania pressupõe que o cidadão acompanhe dia a dia o que é feito com o dinheiro público, que o cidadão ajude as instituições a fiscalizar o gasto público.